Olá, boa tarde. O ambiente de trabalho é um local de convivência com pessoas diferentes, algumas calmas, outras mais agitadas, mas nesse ambiente o respeito precisa ser um valor bem utilizado. Afinal, quando a relação com o chefe ou o companheiro de trabalho está ficando difícil e ultrapassa o respeito, algumas atitudes podem exigir punição. Assédio moral no ambiente de trabalho, esse é o tema do programa de hoje. E para conversar conosco sobre esse tema, nós estamos aqui no estúdio com o advogado especialista em Direito do Trabalho, Gelson Lima, e também com o professor da Facisa e juiz do trabalho, Paulo Nunes. Sejam bem-vindos, senhores, aqui ao nosso programa Tema Jurídico. Quero começar perguntando para o advogado Gelson Lima. Boa tarde. Gelson, como é que a gente consegue definir o assédio moral? É um crime? Ele é comum no ambiente de trabalho mesmo? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, professor Paulo Nunes. Boa tarde, amigos de casa. O assédio moral, infelizmente, ele ainda não é tipificado como um crime. Há proposta no novo Código Penal dessa conduta ser tipificada como crime. Inclusive, existe o artigo definido 136A. Mas até os dias atuais não é ainda uma conduta tipificada como crime. E o que é assédio moral? A doutrina se encarregou de definir isso. Então, assédio moral são condutas vexatórias, discriminatórias, constrangedoras, humilhantes, praticadas por um superior hierárquico ou não contra um trabalhador ou um grupo de trabalhadores. E essas condutas se revelam das mais diversas formas, ou seja, é um rol meramente exemplificativo. Cada situação em si enseja determinadas condutas, mas o que importa dizer para o amigo telespectador é o objetivo do assédio moral. O assédio moral tem como objetivo principal, primordial, isolar o assediado, aquele trabalhador, e levá-lo a pedir demissão. As condutas, como eu disse, são as mais diversas: isolamento social, perseguição, humilhação. O assediador passa a espalhar boatos pela empresa sobre a conduta daquele trabalhador, costuma também a censurar o seu trabalho, a fazer críticas sobre o trabalho na vista de demais pessoas no ambiente de trabalho. É uma conduta velada de difícil prova. Agora, perguntando para o professor Paulo Nunes. Professor, o senhor é juiz do trabalho, como eu já anunciei no início do programa. Na sua experiência, o assédio moral acontece em qualquer ambiente de trabalho, desde formado por pessoas com pouca instrução escolar até os mais altos níveis de formação? Com certeza. O assédio acontece em qualquer ambiente de trabalho. O importante para o assediador não é o ambiente de trabalho em si, mas sim a pessoa do assediado. O assediador, normalmente, ele consegue visualizar o assediado e saber: este está propenso a que o assedie, aquele não. Por isso, o assédio inicia já antes dele propriamente acontecer, porque é na escolha do assediador, na pessoa em que ele vai assediar. Nessa perspectiva, advogado Gelson, cabe a gente perguntar também, é verdade que as pessoas, elas demoram a descobrir que estão sendo vítimas do assédio moral? É isso mesmo, Rodrigo. Principalmente o assediado, aquele trabalhador assediado. A conduta do assediador e o perfil traçado do agente assediador é geralmente aquele chefe autoritário, narcisista e centralizador. Então, geralmente é aquele trabalhador, aquele empregado que está na função há muito tempo. Então, ele, como o professor Paulo acabou de dizer, ele identifica o trabalhador que vai ser vítima do seu assédio e passa a assediá-lo através do medo. A grande arma do agente assediador é o uso do medo. Todo trabalhador tem medo do desemprego e através dessa arma que o assediador tem em mão, ele passa a assediar, a amedrontar e a perseguir. Repito, a função do assédio moral, a finalidade procípua do assediador é isolar o assediado, aquele trabalhador, para que ele termine obrigando ele a pedir demissão.
Mas, professor Paulo, essa demora de identificar que a vítima tem, né? Essa demora de identificação que a vítima tem, será que ela faz parte da cultura de que todo chefe, o ambiente de trabalho vai ter cobranças, competição exageradas? Como é que a gente poderia identificar? O assédio moral, a gente acaba vendo uma dupla finalidade, tá? Por vezes, ele tem a finalidade de fazer com que o empregado peça demissão. Este já inicia de uma forma bem agressiva. Outra forma de assédio é quando o empregador quer que o empregado produza mais. Ele acaba tomando atitudes que vão violar direitos de personalidade do empregado, mas com o intuito não de que o empregado peça demissão, mas que ele produza mais. Neste sentido, sim, você consegue observar empresas que por vezes tomam certas atitudes achando que estão ou incentivando ou fazendo com que o empregado possa produzir mais, mas na verdade o estão assediando. Nessa perspectiva, como é que a gente pode ter consciência de que a dificuldade no ambiente de trabalho está sendo um assédio? Assim, nessa perspectiva, por exemplo, como é que eu posso compreender que estou tendo um assédio se o meu chefe está me cobrando? Entendi. Como é que eu tenho essa relação? Na verdade, o que a gente pega é o tipo de cobrança e a forma como ela é feita. Sempre que a cobrança vier com algum tipo de ameaça ou com algum tipo de violação de um direito de personalidade teu, imagem, nome, honra, se transforma em assédio. Sempre que a cobrança for feita com um sentido de fazer você produzir mais, mas respeitando o empregado, não entrando nos seus direitos de personalidade, essa cobrança é possível, é lícita. Ok. Nós vamos pedir o intervalo e no próximo bloco a gente conversa sobre as maneiras de denunciar o assédio moral no ambiente de trabalho. De volta com o programa Tema Jurídico, que hoje discute sobre o assédio moral no ambiente de trabalho. Os nossos convidados são o advogado Gelson Lima e o professor Paulo Nunes. Começar esse bloco perguntando para o advogado Gelson, no assédio moral, no ambiente de trabalho, o que é que pode servir como prova? É importante, Rodrigo, que para se configurar o assédio moral, são condutas vexatórias, constrangedoras, repetitivas e que se prolonguem num tempo. Então, qualquer conduta enquadrada nesse rol que eu acabei de citar vai se configurar como assédio moral, que é necessário que se repita. Muito embora a gente saiba que o conflito é natural, é normal, e o conflito no ambiente de trabalho, ele provoca mudanças, e mudanças são necessárias, né? Mas não, esse conflito é importante, sim. Eu costumo dizer que o assédio moral é o terrorismo psicológico. O conflito é guerra, você sabe muito bem quais são as partes envolvidas. Já o assédio moral é o terror psicológico. Nessa perspectiva, professor Paulo, o senhor que é juiz do trabalho, o senhor deve ter com certeza muita experiência ao comprovar que não é tão fácil denunciar o assédio moral no ambiente de trabalho. Como construir essas provas? Eu vou fazer se faz uma gravação, se chama uma testemunha, como fazer? A prova, no sentido, são duas coisas que a gente tem que mensurar de forma diferente. Primeiro, a denúncia, segundo a prova. A prova, no bojo de um processo judicial, ela é livre, excetuando aquela prova que a gente considera proibida ou ilegítima. Então, como é que pode ser feita a prova? Hoje em dia, por vezes, o empregado consegue alguma cópia de algum e-mail que ele recebeu com alguma ameaça, há vídeos. Normalmente, é evidente, a gente acaba não escapando da prova testemunhal. A prova, desde que não seja proibida ou ilícita, e assim a gente vê a prova proibida e ilícita é aquela que está prevista assim na lei, ela é liberada, né? Agora, o problema é a forma de denúncia. Isso sim é que o empregado normalmente não conhece, para quem ele denunciar e como denunciar, porque há formas de fazer isso, tanto na atuação do sindicato, quanto do Ministério do Trabalho, quanto do Ministério Público do Trabalho. Como fazer, então? Basta ir ao seu sindicato e ao Ministério Público do Trabalho e fazer a denúncia, inclusive para a empresa, quando for fiscalizada, a denúncia não é identificada. Ele fica como uma denúncia anônima. O Ministério Público do Trabalho tem uma atuação muito grande na defesa dos direitos dos trabalhadores, inclusive porque o assédio moral, quando acontece numa empresa, normalmente ele não é pessoalizado, ele não é em uma pessoa só. O empregador assediador ou o chefe assediador, ele normalmente faz isso com mais de um empregado. Quando o Ministério Público for fazer uma fiscalização, ele vai encontrar um ambiente para analisar. E a empresa ou o assediador não vai saber qual empregado fez a denúncia.
Na sua experiência, o senhor poderia relatar, obviamente não citando as pessoas, porque não é possível, por falta de ética, mas no contexto, por exemplo, sem citar nomes, o senhor poderia relatar alguma situação? Sim, a gente tem uma empresa muito conhecida que alegavam como um incentivo de vendas, eles escolhiam o pior vendedor da semana e durante a semana seguinte aquele vendedor, nas reuniões matinais, ele tinha que andar com um chapéu de palhaço e um nariz de palhaço. Outros, ele era o incumbido de ficar servindo cafezinho para todos os outros vendedores que tinham sido melhor que ele durante aquela semana. Isso é um evidente assédio. Advogado Gelson, nessa perspectiva, qual a punição que o empregador, que o grupo que assedia, no caso, um outro colaborador da empresa, qual a punição que essa pessoa, sendo chefe, ou essas pessoas, sendo colaboradores, colegas de trabalho, podem sofrer? É muito importante que isso seja dito. Apesar de não ser uma conduta tipificada como crime, mas a forma de punição e a forma de reparação do assédio moral. É importante, como o assediador ele faz uso do medo, da dominação no seu ambiente de trabalho, é muito importante que a vítima de assédio moral procure amparo, procure apoio na família, nos amigos e procure apoio principalmente nos órgãos institucionais, como acabou de citar o professor Paulo. Busque amparo no próprio Ministério Público do Trabalho e na Justiça do Trabalho também. Procure o RH, o setor de recursos humanos da empresa, procure o advogado do sindicato, procure também o médico da empresa quando houver e relate isso. Nós temos que banir essa conduta do ambiente de trabalho. Lembrando que o empregador ele é responsável pelo ambiente psicossocialmente equilibrado e o ambiente salutar nas relações de trabalho. É muito importante que busque esse amparo e tire desmistifique o tema e o assunto, trazer à tona através de informação. Mas essa perspectiva, qual a punição? Indenização para a vítima? Como é que acontece essa perspectiva? É verdade. E nessa perspectiva, buscando amparo, reparação através de dano moral, buscando amparo na Justiça do Trabalho, através de um advogado, a empresa será responsabilizada e terá reparação por danos morais. E aí esse valor de indenização varia, não é possível estipular, não é isso, professor Paulo? Não. Na verdade, isso vai depender de várias de variáveis que vêm no processo, mas e também vai depender do juiz que for arbitrar a indenização. Né? Então, na verdade, não há uma tarifação, não é tal dano tantos reais, tal dano tantos, não. Vai depender de um conjunto de variáveis que a gente vai encontrar nos autos e do juiz que for arbitrar. Nessa perspectiva, para o assédio moral no ambiente de trabalho, vale a conciliação? Vale a conversa do empregador com o empregado? A gente diz que quando vem um processo ao judiciário, ele tem duas lides, tá? A lide jurídica, que é efetivamente o direito que foi violado, quanto a lide social, que é aquela situação interna de animosidade que tem as pessoas. Quando há uma lide em que um dos objetos é o assédio moral, é muito difícil a conciliação. Tá? Há a possibilidade? Claro que há, sem problema nenhum. A gente faz até um exercício hercúleo para tentar fazer essa conciliação, porque a gente tenta conciliar, inclusive, a parte social, para que as partes saiam dali sem aquela animosidade com que entraram. Mas, na realidade do dia a dia nossa, é complicado, não é fácil. Realmente, esse é um tema que precisa de debate, é um tema jurídico forte, não é? A gente vai fazer uma pausa e no último bloco vamos falar sobre o acompanhamento psicológico das vítimas. De volta com o último bloco do programa Tema Jurídico, que hoje discute sobre o assédio moral no ambiente de trabalho. Estamos aqui com os nossos entrevistados. Quero começar perguntando para o professor Paulo. Professor, o ambiente de trabalho deve ser um espaço para dignificar a pessoa humana, um espaço onde se colocam as expectativas, os sonhos. Quando uma pessoa é vítima de assédio moral no trabalho, o acompanhamento psicológico é inevitável, não é? Com certeza. Na maioria das vezes, o acompanhamento psicológico é necessário, às vezes, inclusive, ele faz parte do pedido na ação trabalhista que o empregado entre. Um dos pedidos é o custeio do tratamento psicológico, ou que o empregado já vem fazendo, ou o que ele necessita. Inclusive, não só do tratamento em si com o psicólogo ou com o psiquiatra, mas tudo aquilo que se agrega a isso, como medicação, acompanhamento por vezes na família, porque às vezes o assédio é tão grande
que acaba gerando problemas não só para o empregado, mas problemas indiretos em relação a todas aquelas pessoas que ele tem contato diário, principalmente no seu círculo familiar mais próximo. Nessa perspectiva, advogado Gelson, quais são as consequências psicológicas do assédio moral no trabalho? A gente poderia identificar tipos de problemas que o senhor já tem na sua experiência enquanto advogado, que trabalha por essas causas também? Tranquilamente, Rodrigo. E há relatos, inclusive, sobre isso. Os danos são nefastos, são devastadores, com consequências físicas e psíquicas. Lembrando que, no caso de assédio moral, 80% das vítimas são mulheres. E isso causa um efeito psicológico e há também um custo financeiro. Então, os efeitos físicos, dores de cabeça, enxaquecas, dores generalizadas no corpo. Os efeitos psíquicos também são devastadores, né? Perda da libido, alteração do ciclo menstrual, crise de choros. Nos homens, se isolam socialmente, inclusive da família, do lar, na esposa, dos filhos, sensação de vingança, irritabilidade e também até ideias suicidas. Realmente é um problema que precisa ser cuidado. A gente está nesse último bloco já do tema jurídico e vale refletir sobre a necessidade de respeitar o outro. Não é isso, professor Paulo? O respeito é a necessidade, seria o grande remédio, a consciência do respeito ao outro seria o grande remédio para esse tipo de problema no ambiente de trabalho e, consequentemente, na sociedade? Sem dúvida, a consciência seria a saída ideal. Na verdade, o que falta, porque por vezes a gente observa que o assediador não é aquele que tem o maior comando da empresa. A empresa, se fôssemos pensar pelo seu maior comando, não aceitaria aquilo, mas não conhece a realidade da sua empresa. Então, o que falta também, por vezes, é ter um maior aconselhamento psicológico e jurídico para aqueles que têm o maior potencial assediador. Ou seja, fazer reuniões mensais, semanais, semestrais com os seus comandantes dentro da empresa, gerentes, supervisores, coordenadores, e demonstrar para eles o que é assédio, qual o perigo para a empresa, quais os efeitos no empregado assediado, e demonstrar que aquilo não poderia ser feito. Porque, por vezes, o assédio se dá por pura maldade. Por vezes, o assédio se dá com o intuito de dar mais produção. Às vezes, o assediador não é sempre assim, mas por vezes ele nem tem a consciência de que está assediando, mas está. Então, deveria ter um maior aconselhamento, uma melhor formação das pessoas que exercem poderes de comando dentro de empresa. Nessa perspectiva, advogado Gelson, existem campanhas que lutam contra o assédio moral no ambiente de trabalho, existem movimentos, existem, enfim, ações que estão sendo realizadas para tentar curar, suprir esse tipo de problema na sociedade? Existe, sim, existe. A medicina do trabalho e saúde trata do tema, incentiva, há palestras. No período de CIPA nas empresas, algumas empresas promovem. A informação é muito importante, Rodrigo. Só lembrando que é CIPA? CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, é muito importante a informação e a demistificação do tema. Há relatos e pesquisas que o custo para a empresa é muito grande, o custo financeiro. Pesquisas indicam no sentido de que o assediador ele perde 20% da sua produtividade pensando como assediar. Né? Há um dano devastador também sobre o absentismo do empregado, da vítima, porque precisa se afastar do ciclo produtivo. Para o Estado também é um custo, porque tem que tratar aquele trabalhador e amparar ele através do auxílio-doença. Então, todo mundo sai perdendo. Há campanhas quanto a isso. O Ministério Público do Trabalho tem uma cartilha que explica o assédio moral, identifica, desmistifica o tema. Há um site, assediomoral.org, que trata também desse tema, ajuda a entender, ajuda também a vítima a identificar e também a formatar provas como forma de combater. Realmente um tema que merece sempre debate, não é? Estamos chegando ao final de mais um tema jurídico. Realmente o programa de hoje trouxe muitos questionamentos para todos nós que representamos a mídia, todos nós da sociedade, os nossos convidados hoje realmente trouxeram informações preciosas. Nós queremos agradecer aos senhores. Obrigado, professor Paulo. Espaço para as considerações. É só dizer que as pessoas precisam se conscientizar, tanto o assediador em não fazê-lo, quanto no assediado em denunciar.
há órgãos próprios e fóruns próprios para que ele possa fazer essa denúncia. Obrigado, advogado Gelson, também pela presença. Espaço para as considerações finais. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença honrosa do professor Paulo Nunes. E é isso mesmo, Rodrigo. É uma forma, o trabalhador, na modernidade das relações sociais, o trabalhador não deve permitir que a sua dignidade seja atacada, seja destruída. E se só combate isso através de informação e busca de amparo, de combate nos órgãos que estão aí próprios para isso. Muito obrigado. Obrigado também a você pela sua audiência aqui na TV Itararé e também no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem.